Que Pedro é um dos discípulos mais marcantes da Bíblia, a gente já sabe, né? Foi Pedro que andou com Jesus sobre as águas. Quem não queria fazer isso? Mas um fato muito engraçado, na verdade não é engraçado, curioso, né? É que principalmente depois da série The Chosen, eu vejo muita gente falando, principalmente em redes sociais, nos comentários lá e tal, que tem espírito de Pedro. E eu acho isso de fato muito curioso, porque se a gente for ler os 4 evangelhos, a gente percebe um Pedro muito além do que ele era estourado, né? Era estourado, impulsivo, e é exatamente sobre isso o vídeo de hoje. Vamos falar um pouco sobre Pedro, né? Esse discípulo tão amado e que tanta gente se identifica, né? E antes da gente começar de fato esse vídeo, eu quero te lembrar rapidamente de se inscrever neste canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like para mostrar para o algoritmo que você gostou do vídeo, gosta de conteúdos como esse. E comente também temas que você quer ver aqui. É isso que eu quero te lembrar e vamos para o nosso vídeo. Bom, a gente já sabe ler na Bíblia que Pedro foi chamado enquanto trabalhava. Tá vendo, irmão André, Mateus 4, vou deixar aí na tela, né? Pedro era pescador e devia impostos, né? Hoje o nome dele estaria no Serasa, por exemplo. E aí do nada, Jesus andando também junto ali pelo Mar da Galileia, viu os irmãos e falou, me siga. Mas Pedro não pescava por hobby, esse era o emprego dele, esse era o sustento da família dele. Pedro tinha família e ele não pensou 2 vezes e seguiu Jesus. Mas sim, Pedro de fato ele era muito intenso, né? Às vezes falava sem pensar, agia por impulso, era o primeiro a querer tomar a frente. Jesus falava alguma coisa para ele, ele não pensava muito bem, arrancou a orelha do soldado e Jesus já tinha falado, deixe-me levar, né? Parafraseando aqui. Aí Pedro vai por impulso. Pedro era realmente muito intenso, né? Mas não foi isso que Jesus elogiou nele. Por ele ser intenso, impulsivo, não era esse o elogio de Jesus para ele. Mas Jesus tratou o coração. O que Jesus tratou, o que Jesus viu antes de tudo aquilo que Pedro era, foi o coração. Um coração ensinável, um coração fácil de se arrepender. E com isso a gente vê também o quanto Pedro era disposto a querer fazer as coisas por Jesus. Não é só um Pedro estourado, é um Pedro ali rendido, né? De fato, tinha o jeito dele, mas Jesus foi tratando. E a gente até pode pensar, mas é claro, Pedro andava com Jesus. Pedro caminhava lado a lado com Jesus. Pedro já tinha visto milagres, a multiplicação dos peixes e pães. Pedro andou sobre as águas com Jesus. É óbvio que ele já tinha essa revelação. Mas a Bíblia vai nos dizer que nem todos os discípulos, e tem alguns versículos, né, que Jesus percebe no Espírito que os discípulos não criam, ou às vezes olhando mesmo para eles, ou até mesmo de acordo com algum fato que acontecia, Jesus andando sobre as águas, às vezes assim, cheio de medo, e depois quem é esse que até o mar e o vento obedece, né? E eles de fato não criam, e Jesus fala isso na Bíblia. Eu vou deixar alguns versículos aqui. Jesus fala para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Então a gente percebe que Pedro, ele foi o primeiro não só a saber que Jesus era o Cristo, mas ele tinha esta revelação que vinha do Pai, porque ele foi mais sensível espiritualmente, ele estava começando a pegar o espírito da coisa ali, sabe? Mas ainda assim Pedro era humano, e como todo ser humano, Pedro também tinha suas falhas. E ele mesmo andando com Jesus, sendo o primeiro a confessar Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Quem não conhece aquele versículo que Jesus fala, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E depois disso a gente vê Pedro chorando amargamente, Pedro totalmente arrependido. Mas a gente não vê Pedro se justificando, por exemplo, não justificando o erro dele. Ele reconheceu, chorou, e ele foi restaurado pelo próprio Jesus. Então, Pedro mesmo tá mostrando pra gente que você dizer, eu sou Pedro, eu sou como Pedro, tenho o espírito de Pedro, não é para você se proteger do seu erro, você justificar o seu erro. É para mostrar que quem erra, que quem cai também pode ser restaurado e não permanecer nessa mesma coisa. Vocês conseguem me compreender o que estou pensando? Pedro tinha um coração quebrantado, assim como Davi, que com vários erros ele ainda foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E a gente pensa, mas como que Deus é santo e Davi, sabe, errou, pecou, mandou matar e
Por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Porque era rápido em se arrepender. Pedro, a mesma coisa, errou, caiu, mas ele foi restaurado com amor porque ele tinha o coração quebrantado. E Jesus restaura ele com amor, levanta ele com amor. E depois do episódio de Pedro ter negado Jesus 3 vezes em João 21, do 15 ao 17, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes, uma para cada negação. Responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E responde essas 3 vezes. E com isso, com o coração quebrantado, Jesus vendo, transformando o coração e não elogiando a forma que Pedro era, ao invés de Jesus afastá-lo, Jesus chama ele para cuidar de outras pessoas. Ele passou o que passou, negou Jesus, se arrependeu. A gente fala: não, mas Pedro negou 3 vezes Jesus. A gente lê a Bíblia e fala: meu Deus do céu. Mas você já parou para pensar que, infelizmente, a gente já negou Jesus mais de 3 vezes e por pequenas coisas? Pedro estava com medo de morrer ali, né? De fato, com medo de morrer. E a gente vive num país que a gente não morre por falar de Jesus Cristo e muitas vezes a gente nega Jesus. Ali eles eram perseguidos, né? Mas esse espírito de Pedro, ele carrega realmente um quebrantamento e uma missão. Que depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, ele se arrependeu. Jesus o restaurou e depois ele não ousou mais negar Jesus. Ele sabia o peso da graça que ele carregava, ele sabia quem ele era antes e ele decidiu mudar. Eu, pelo menos, tenho uma percepção de Pedro dos 4 evangelhos, depois de um amadurecimento, depois ele escrevendo 1ª e 2ª Pedro, é um outro Pedro. É um outro Pedro. Imagina se a gente fica só nessa: não, mas eu sou assim, eu nasci assim, é a minha personalidade, é o meu jeito. Mas Pedro mudou o jeito dele. Assim como eu e você temos que mudar o nosso jeito, deixar Deus transformar a gente, Jesus transformar a gente. Jesus não nos chama como a gente é para ser quem a gente é. É para que o Espírito dele venha habitar na gente e a gente seja transformado para alcançar outras pessoas. E de fato Pedro morreu por Jesus. E a Bíblia não conta como Pedro morreu, mas as tradições, né, da igreja primitiva, por exemplo, estudiosos, contam que Pedro não aceitou morrer como Jesus morreu. Ele não se achou digno nem de morrer como Jesus morreu, que Jesus foi crucificado e Pedro pediu para que a cruz dele fosse de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno, não se achou digno de morrer como Jesus. Mas novamente, Pedro sabia de onde ele tinha sido tirado. Pedro sabia o peso da graça e não aceitou morrer, não se achou digno de morrer como Jesus morreu. E muitas vezes a gente foge do desconforto, né? Ah, não vou para a igreja hoje, vou ficar assistindo aqui de casa. Ah, não vou falar de Jesus para tal pessoa, vai saber o que ela vai achar de mim. Não chamo um amigo para ir para a igreja, né? Porque, ele vai achar que agora eu tô chata, que eu só falo de igreja. Mas quando a gente reconhece essa graça, é só do que a gente quer falar mesmo, porque o que mais importa? Paulo mesmo fala, vou citar Paulo de novo aqui, porque eu amo umas cartas de Paulo. E Paulo era um cara super estudioso, perseguia os cristãos, mas ele foi muito estudioso. Era de fato um cara muito sábio, tinha estudos, né? Era um homem letrado. E quando ele conhece a Jesus, ele vai escrever uma das cartas, e ele fala: tudo que eu conheci é nada. Tudo que eu sei, comparado a Jesus Cristo, é nada. As coisas do mundo, as coisas naturais, quase caí da cadeira, gente. É nada. Então, olha o nível que Pedro chegou. Olha o nível de, tudo bem que ele andou com Jesus, mas hoje a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos e ressuscitou também o que estava morto na gente, ele vive dentro da gente, em comunhão direta com Deus e com o nosso espírito. E muitas vezes a gente nega a Jesus por coisas básicas, sem correr risco de vida. Então, o que eu achei muito curioso, as pessoas falando isso, e quis fazer um vídeo um pouco mais estudado, não entrei a fundo, né? Não fiz uma biografia aqui de Pedro, bem que poderia, mas o vídeo tem que ser um pouco mais curto, né? Atingir mais pessoas, que hoje em dia nem isso as pessoas querem se submeter a vídeos um pouco mais longos, né? É mais vídeo TikTok, essas coisas assim.
E também tá tudo certo sobre isso. E eu espero que você tenha entendido um pouco nesse vídeo, assim como eu também. Esse vídeo, o que a gente fala é primeiramente pra gente. A minha boca é o que tá mais perto do meu ouvido. Então é primeiramente pra mim. E ter espírito de Pedro, você ser moldado na presença de Cristo e você aceitar ser moldado na presença de Cristo. Você entender, eu nasci assim, tudo bem, é o meu homem natural, mas a partir de que o Espírito Santo vem morar em mim, eu aceito ser transformado. Você ter a humildade de você aceitar o que Jesus já fez por você. E Pedro teve essa percepção, essa consciência, assim, eu acho que por isso que se tornou, né? Por isso que se tornou tão maduro. Abandonou quem era para ser pescador de homens, ter paciência. E mais uma coisa, quero lembrar você de se inscrever neste canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like. E gostaria de falar que também não quero ser a chata, já sendo o vídeo inteiro, né? Daí no final que eu vou falar não querendo ser chata, mas já sendo insuportável. Brincadeira, gente. Gostaria de falar, obviamente, não preciso nem dizer, você já sabe que tudo bem você se identificar com alguém da Bíblia. Eu também faço isso, é algo natural. Você tem alguém ali que você se identifica mais, esse tipo de coisa. Mas vocês entenderam o intuito desse vídeo, né? Não é sobre temperamentos, esse tipo de coisa, a gente achar soluções para justificar as coisas que fazemos. Eu, por exemplo, admiro muito Elias, admiro muito a história de Paulo. Eu acho que se Elias estivesse aqui hoje, as coisas estariam sendo diferentes. Ah, não sei o que, não sei o que, é isso, é isso, é isso. Mas, para nos confortar, o que nos guia hoje não é o espírito de Pedro, nem o jeito que Elias era, ou quão estudioso era Paulo, apesar de que Paulo chegou no nível dele poder falar. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu quero ser igual a Paulo, eu quero ser imitadora de Paulo. Tá tudo bem, mas o que nos guia hoje é o Espírito Santo em Gálatas. Nossa, como eu amo essa carta. Gálatas 5, do 22 ao 23, vai falar do fruto do Espírito. Antes eu falava os frutos do Espírito, porque são mais de um. Mas meu pastor corrigiu e é o fruto do Espírito. Assim como a árvore dá fruto, e são vários, né? Porque é de uma mesma natureza, é o fruto. Daí eu nunca mais esqueci. Sabrina, o que é o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E é isso que o cristão deve carregar. Não é desculpa do eu sou assim mesmo, mas a evidência de que você foi transformado por Cristo, assim como Pedro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obviamente o intuito desse vídeo não é julgar ninguém. Eu usei os comentários como referência, assim, para contextualizar mais o vídeo, e realmente essas pessoas comentam isso. E foi o que também me gerou curiosidade, então eu usei isso como referência. Espero que você tenha gostado desse formato, contando um pouco da história de Pedro, né, assim por cima. Deixa aqui nos comentários sugestões de qual outra pessoa da Bíblia, por exemplo, eu poderia fazer um vídeo parecido com ele, contando um pouco da história, né, esse tipo de coisa. Tô pensando em fazer sobre Elias. Me diz aí que se vocês concordam, faz sobre Elias ou se faz sobre outros temas, sugestões de vídeo. Inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com outra pessoa, que tem uma playlist, ó, de vídeos aqui de fortalecimento espiritual, é muito cremoso. E nos vemos no próximo vídeo.